Bom dia. A gente vai falar um pouquinho hoje de por que os seres vivos evoluem, né? Então, esse texto, ele conta um pouquinho da história, né? De a importância do conhecimento científico, a importância da pesquisa e quais os processos que ocorreram para ter o ser humano de hoje. Por exemplo, a gente vai falar da diversidade dos seres vivos, então, os diferentes seres vivos. A gente vai diferenciar irradiação de convergência adaptativa, tá? Então, a gente vai falar por que que esse animal tem a divergência, ou seja, cada um segue um caminho, por que que esse animal converge, ou seja, por exemplo, a asa de uma ave e a asa de um inseto. Por que que elas se assemelham para o voo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar da importância da evolução para os seres humanos, né? Nesse contato com a biologia, você vai entender os principais conteúdos relacionados ao ensino da biologia e sua utilidade para a vida. Refletir sobre questões e perguntas sobre assuntos de ciência numa atitude consciente de cidadania com olhar científico. Eu gosto muito de dar o exemplo do caso da vacina lá da Rússia, né, que tanto vem sendo discutido. É uma vacina que só foi testada durante 2 meses e eles querem começar. Então, a gente não pode ultrapassar o procedimento, a gente tem que seguir os passos do conhecimento científico. Então, pesquisar, provar se aquilo vai dar certo, testar em um grupo de pessoas para depois implementar. E não é isso que está sendo feito. Então, o conhecimento científico ele é essencial para um biólogo, para um estudante, para entender que as coisas precisam ter uma organização. Tanto isso quanto um remédio. Eu não posso falar hoje, cloroquina, ivermectina, amoxicilina. Não existe ainda um medicamento 100% comprovado, até porque depende de um tempo de comprovação. Então, tudo isso passa pelo embasamento científico, tá? Os seres vivos, gente, são processos evolutivos constantes, né? E cada ser, ele vai se adaptando a determinada região. É o caso de algumas espécies de plantas restritas, são plantas que só vivem em um determinado lugar. Aqui no Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, nós temos o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado ele é restrito de Mata Atlântica, tem na região de Mata Atlântica de São Paulo, Rio. Em torno, eu vi no Fantástico agora na última semana, tem em torno de 250 ainda animais nessa região de Mata Atlântica, ou seja, é um animal que há um grande risco de entrar em extinção, porque ele é um animal restrito, é um animal que só existe em Mata Atlântica. Então, esses animais, eles correm um risco nesse processo evolutivo muito maior de entrar realmente em extinção. Tá? Restrito significa que ele é encontrado em uma única área geográfica, em um único ecossistema, nesse caso, o mico-leão-dourado é a Mata Atlântica. A diversidade de seres vivos variou ao longo da história. Como que a gente prova, gente, que essa diversidade ocorreu? Através dos fósseis, né? Como está aqui a análise dos fósseis. Vai indicar o número de espécies, que espécies evoluíram, inclusive indica o surgimento e desaparecimento de grupos de seres vivos, de determinados períodos e tempos geológicos. Ela também aponta eventos de extinção em massa, como foi o caso dos dinossauros. A teoria mais aceita, né, tem diversas, fiquem à vontade de pesquisar, mas a teoria mais aceita dos dinossauros é a seguinte: havia um grande meteoro, né, que se torna meteorito quando atinge o solo, levantou uma grande nuvem de poeira. Essa grande nuvem de poeira ficou sobrevoando, né, durante semanas, meses, e impediu a passagem de luz solar, a nuvem de poeira. Sem a passagem de luz solar, os organismos que fazem fotossíntese não conseguiram e morreram. Morrendo as plantas, os animais que eram herbívoros não comiam as plantas e morriam. E os animais que eram carnívoros, que comiam os herbívoros, por não ter herbívoros para comer, eles também morriam. Então, se acredita, né, que a extinção dos dinossauros vem com essa queda desse meteorito e todas essas consequências. Nuvem de poeira, falta de fotossíntese, morre herbívoro e depois carnívoro, né? Hoje, vem ocorrendo um processo muito parecido, mas é a interferência humana e o aumento do aquecimento global. O aquecimento global é essencial para o planeta. Ele precisa ocorrer. Se ele não existisse, nós teríamos uma temperatura média de menos 15, menos 18. Porém, quando excesso de gás carbônico, poluição, carro, indústria, é como se eu tivesse um casaco sobre o planeta. Normal.
Agora eu pego 50 casacos sobre o planeta, então ele vai ficar muito aquecido. Isso é a camada de gás carbônico que a gente tem hoje. E a consequência disso é aumentar a temperatura do planeta e acarretar o derretimento das calotas polares das geleiras. Ou seja, vários animais vão entrar em extinção e muitos vão ficar aí só no conhecimento dos fósseis com o passar dos anos. A gente vai estudar, a gente vai falar um pouquinho do criacionismo, que é a ideia da criação divina, e o fixismo, que eles acreditavam que a criação era divina e imutável, não mudava. Né? A partir dessas teorias, surgiu Charles Darwin, Wallace, né? Alfred Russel Wallace, dois pesquisadores que publicaram A Origem das Espécies, e eles foram os pesquisadores que conseguiram evidenciar essa evolução biológica. Então, o animal não nasceu assim, ele foi evoluindo, ele ganha características e ele perde. Então, a partir disso, a gente consegue entender a evolução e as relações de parentesco e as evidências que isso tinha. Até então, não tínhamos genética. Hoje, nós temos a genética e nós comparamos DNA. Na época, não. As evidências, muitas vezes, eram comparações, que eram através dos fósseis, homologias, órgãos incomuns, órgãos vestigiais, por exemplo. Nós temos o apêndice, que não serve para nada, né? A embriologia, a fisiologia dele, né? E hoje a biologia molecular, que seria o DNA. Então, a gente vai entender a importância. O fóssil, gente, foi um dos melhores indícios da presença de organismo na Terra. Então, a gente não tem como dizer hoje que o dinossauro não ocorreu, porque os fósseis são grandes evidências, né? O que é homologia? Homologia são estruturas que têm o mesmo ancestral, mas não precisam ter a mesma função. Um exemplo clássico seria o meu braço e a asa de um morcego. Ambos são mamíferos, então nós temos o mesmo ancestral, mas temos funções diferentes. Uma voa e outra pega. Ou a pata de um cavalo e meu braço. Homólogas, mesmo ancestral. Porém, a função pode ser diferente ou não, mas normalmente é. Tá? Então, você vai comparar a homologia entre os ossos dos membros anteriores do mamífero como os ossos dos braços humanos. Entenda que esses órgãos são considerados homólogos, porque derivam os ossos dos mesmos anteriores, dos mesmos ancestrais, que deram origem aos mamíferos. Nesse caso, com essas estruturas, não desempenham a mesma função, né? Nos organismos mencionados, o que a gente chama de divergência evolutiva. Quando eu falo que eu estou divergindo da sua opinião, eu vou contra. Então, divergir é cada um para o lado. Então, significa que eu venho do mesmo ancestral, mas em um determinado momento eu divergi. Eu fui para outro caminho. Então, a homologia, ela está associada à divergência evolutiva. Houve uma divergência, houve uma diferença na evolução, tá? A homologia e irradiação adaptativa são caracterizadas pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral em comum, dando origem a vários grupos diferentes adaptados a explorar ambientes diferentes. Por exemplo, a gente vai ver a pata dianteira do mamífero, todos têm um ancestral em comum, né? Então, aqui a gente vê bem nesse desenho, né? O braço do homem, a pata dianteira, a asa do morcego e aqui a nadadeira da baleia. Todas essas estruturas são homólogas, porque derivam de um ancestral em comum, que era um mamífero. Há, no entanto, características que se assemelham, mas não exercem a mesma função. O tipo clássico são as asas, né, de um morcego e, por exemplo, a asa de um inseto. Elas têm a mesma função que é voar, mas não há nenhuma ancestralidade, ou seja, não tem nada em comum, não derivam do ancestral em comum, né? E que nome a gente dá isso, né? Então, não tem a mesma função, mas tem origem embrionária diferente, pois é originário de modificações, estruturas semelhantes e existentes de um ancestral comum exclusivo. Refere apenas semelhanças morfológicas. Em função à adaptação e execução, são chamadas de estruturas análogas. Então, homólogas, mesmo ancestral. Análogas, diferentes ancestrais. Homólogas, mesmo ancestral, mas funções diferentes normalmente. Análogas, mesma função, mas ancestral diferente. Então, homóloga e análoga, uma diverge da outra, né? Esse tipo de semelhança é utilizado nos estudos para ver a relação de parentesco, é o tipo de evolução
convergente. Então, naquele momento eu falei, lá em homologia, divergente. Essa foi para voar, essa foi para mexer o braço, mas mesmo ancestral. Agora é convergente. Eu tenho ancestral diferente que vai, em determinado momento, se unir, porque eles vão exercer a mesma função. Ancestral diferente, então cada um está num ponto. Agora converge, chegam junto para uma mesma função, tá? Ou convergência adaptativa. Evolução convergente ou convergência adaptativa, a mesma coisa. A semelhança se deve apenas à adaptação. Não há ancestralidade, tá? A gente vai ver. Analogia entre asas de insetos e aves, ó. Tem a mesma função que é o voo, mas não são parentes. Apenas ocorre o fenômeno da convergência, ou seja, elas convergiram, se uniram em uma mesma função, né? A gente vai ver aqui, ó, nesse desenho, nesse primeiro caso, a gente está falando de homologia. Todos derivam do ancestral em comum, mas o morcego voa, o outro anda quadrúpede, a gente já anda com o braço para cima, ou seja, mesmo ancestral, mas função diferente. Analogia, mesma função. Desculpa, aqui é mesmo ancestral e função diferente, tá certo? E aqui, analogia, mesma função, mas ancestral diferente. Asa do inseto e asa da ave, inseto e ave não tem nada a ver, mas nesse caso são análogas porque têm a mesma função que é voar. Existem órgãos chamados de vestigiais, são aqueles que são de tamanho reduzido e geralmente não têm função. No nosso caso, a gente fala do apêndice, tá? Indica que houve uma experiência evolutiva aí. Tem a comparação à presença do seco e o apêndice, né, nos mamíferos, que é o nosso caso, que é a porção final do intestino grosso. Tem médicos que falam que só serve para inflamar. E nos roedores, o seco, que é uma estrutura desenvolvida no coalimento, é armazenada e é a celulose, abundante nos vegetais ingeridos, né? Na próxima aula, a gente vai concluir esse assunto para falar de órgãos vestigiais. Por hoje, a gente vai terminar em convergência e divergência adaptativa, análoga e homólogo, tá? Beijos!